Eu estava atrás da subestação elétrica, com os punhos cerrados de dor, observando dois homens corpulentos acomodarem minha esposa num SUV preto. Eu havia dito a ela que fui para a casa de campo consertar o telhado, mas fiquei de tocaia na entrada do nosso próprio prédio. Achei que ia apanhá-la em flagrante de traição. Estava pronto para matar o rival. Mas a verdade se mostrou muito mais assustadora do que qualquer caso amoroso. Naquele momento, eu ainda não sabia que a minha Graça não estava indo a um encontro, mas sim ao cadafalso que sua melhor amiga havia construído para ela, e que eu precisaria salvar não a nossa honra, mas a nossa vida. Olá, meu nome é Vitor, e durante toda a minha vida consciente, 40 anos inteiros, me dediquei às ferrovias, onde um parafuso frouxo ou um sinal ignorado podem custar uma vida humana. Por isso aprendi há muito tempo a confiar mais nos meus olhos e ouvidos do que nas palavras mais doces. Sou um homem simples, acostumado ao trabalho duro e à honestidade, e sempre acreditei que na família, assim como nos trilhos, o mais importante é a confiabilidade. Sabe, sempre me pareceu que eu e a Graça vivíamos em perfeita harmonia. Mas o último mês riscou essa sensação com um traço preto e grosso. Amigos, é muito importante para mim saber quem está ouvindo minha confissão agora. Por favor, escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são, para que eu entenda até onde chega minha voz, e se há entre vocês quem valorize a têmpera antiga. De pé no corredor estreito do nosso apartamento de 2 quartos, eu sentia a alça da velha mala de viagem morder-me a palma da mão como de costume. Mas o peso que me esmagava o peito era muito mais insuportável do que qualquer fardo físico. Minha esposa Graça, com quem partilhei o pão e o sangue por 35 anos, ajeitava nervosamente a gola da minha jaqueta, e suas mãos, normalmente tão quentes e familiares, pareciam-me agora estranhas e frias, como se ela tocasse não um marido amado, mas um transeunte qualquer. Eu olhava para seus olhos inquietos e percebia que naquele exato momento, naquele mesmo segundo, entre nós se erguia uma parede de mentiras que eu mesmo havia começado a construir para descobrir a verdade. Pronto, Vitor, pronto. Ela murmurava, desviando cuidadosamente o olhar para o cabide. Vai logo, enquanto ainda é dia, senão na estrada à noite você sabe como é, escuridão total. E o telhado precisa ser remendado antes das chuvas. Saí do prédio contendo com dificuldade o desejo de me virar e olhar para as nossas janelas no 3º andar. O ar outonal de Lisboa já estava terrivelmente cortante, penetrando até os ossos. Mas eu tremia não de frio, e sim de um medo pegajoso e repugnante pelo destino da nossa família. Não estava indo a lugar nenhum. A história do telhado furado foi inventada por mim na noite anterior, quando mais uma vez percebi que a Graça se assustava com o som de uma mensagem recebida e rapidamente virava o telemóvel com a tela para baixo. Vocês não imaginam como dói ver quando uma pessoa querida se transforma num animal acuado que teme a própria sombra. Um mês atrás, tudo estava como sempre. Discutíamos planos para o aniversário. Pensávamos se comprávamos um novo frigorífico ou poupávamos para um spa. E, de repente, uma névoa venenosa, invisível, se infiltrou na nossa casa. Ela começou a trancar-se na casa de banho, sussurrando com alguém por meia hora com a água aberta para abafar a voz, e às minhas perguntas respondia com uma agressividade artificial e histérica que nunca havia notado nela. Joguei a mala no porta-bagagens do meu carro, mas não liguei o motor imediatamente, dando a mim mesmo 1 minuto para acalmar o tremor nas mãos. Minha velha estava no lugar habitual, mas eu precisava movê-la de forma que permanecesse invisível, mas controlando a única saída do nosso prédio.
Lentamente, tentando não fazer barulho com o motor, desloquei o automóvel para o pátio vizinho atrás da subestação elétrica, de onde havia uma excelente visão para a nossa porta de entrada. Ficar de tocaia perto da própria casa. Há algo profundamente humilhante nisso, como se você fosse um ladrão ou um espião espreitando a vida alheia. O tempo na cabine apertada se arrastava como um melaço grosso, e cada minuto de espera ecoava com o bater surdo do coração nas têmporas. Eu olhava para o banco descascado em frente ao prédio, para os plátanos amarelados, e na cabeça girava sempre o mesmo pensamento. Meu Deus, que seja um amante, que seja qualquer coisa, menos uma doença ou um problema com a justiça. Confesso honestamente que passei por 100 variantes. Mas a realidade se mostrou muito mais prosaica e, por isso, mais assustadora. Não passou uma hora quando o silêncio do nosso pátio sonolento foi perturbado por um ronco profundo e possante de um motor poderoso, completamente estranho às nossas ruas de asfalto esburacado. Até a própria entrada, descaradamente subindo com uma roda no passeio, deslizou um enorme SUV preto, brilhando com os flancos polidos de tal forma que nele se refletia o céu cinzento. Do carro saíram 2 homens corpulentos em jaquetas de couro. Olhavam ao redor com a confiança de predadores que entraram num galinheiro. O coração caiu-me no estômago quando a porta do prédio se abriu e a minha Graça apareceu no passeio. Mal reconheci a minha esposa. Ela estava com o seu melhor casaco, que guardava para teatros e casamentos. Na cabeça um penteado elaborado, e o rosto coberto com tal camada de maquiagem que parecia que ia a uma recepção com o presidente. Mas o mais assustador não era o seu traje, mas o facto de que ela apertava contra o peito com as 2 mãos uma pasta de escritório grossa. Apertava com tanta força como se ali estivesse o nosso coração. Logo atrás dela, rodopiando como um peão e tagarelando algo, saltou a Valentina. Sua melhor amiga desde os tempos da escola. Uma mulher que eu sempre antipático, pelos seus olhos esquivos e pela sua eterna inclinação para o dinheiro fácil. A Vânia agitava-se à volta da minha esposa, ajeitava-lhe a gola, olhava-lhe para o rosto e sorria com aquele sorriso melado que sempre me cerrava os maxilares. Parecia um pequeno demônio que finalmente havia trazido uma presa grande aos seus amos. Um dos homens, o mais novo, abriu galantemente a porta traseira do SUV, e a Graça, hesitando por um segundo, mergulhou nas entranhas escuras do habitáculo. A Valentina escorregou habilmente atrás dela, e a porta pesada fechou-se com um som abafado e denso, cortando a minha esposa de mim e do bom senso. O carro partiu suavemente, virando diretamente pelo relvado, e um momento depois desapareceu atrás do canto do prédio, deixando apenas uma leve nuvem de gases de escape. Eu fiquei sentado, agarrado ao volante com os nós dos dedos embranquecidos, e sentia como dentro de mim fervia uma raiva surda e pesada. Não era apenas uma viagem de negócios. Era um espetáculo cuidadosamente encenado e executado especialmente para ela. E o mais assustador era que a Graça desempenhava o papel principal nele, sem sequer suspeitar que o roteiro a conduzia para o abismo. Cheguei tarde. Não consegui saltar e bloquear-lhes o caminho. Mas agora eu sabia com certeza uma coisa. A minha viagem para a casa de campo estava definitivamente cancelada. Em vez de me lançar numa perseguição que no meu carro velho seria inútil, decidi agir como me ensinara a ferrovia, seguindo o horário e com a cabeça fria. Voltei ao meu posto de observação, recliei o encosto do assento e preparei-me para esperar o tempo que fosse necessário, mesmo até de manhã. A tarde descia sobre a cidade lentamente, acendendo janelas nas casas, e em cada uma delas fluía a sua própria vida. As pessoas jantavam, viam televisão, ralhavam com os filhos pelas notas, e nenhuma delas sabia que naquele mesmo momento, num carro preto, se decidia o destino de 2 idosos.
A Graça voltou apenas quando já estava completamente escuro, chegando não naquele SUV preto, mas num táxi amarelo comum. Saiu do carro com dificuldade, como se nos seus ombros pesasse um saco de cimento. Mas quando passou sob um candeeiro, consegui ver-lhe o rosto. Os seus olhos brilhavam febrilmente, e nos lábios pairava um meio sorriso estranho e sonhador que me assustou mais do que as lágrimas. Parecia uma pessoa que acabara de ganhar na lotaria, mas ainda não sabe que o bilhete é falso. Dei-lhe 10 minutos para subir ao apartamento e tirar o casaco. Depois liguei o motor, dei uma volta pelo bairro para o motor aquecer e encostei a nossa entrada, batendo a porta com força para o som se ouvir em todo o pátio. A lenda estava pronta. As palavras ensaiadas, mas o coração batia como louco, porque eu sabia que agora ia entrar na minha casa não como dono, mas como investigador, que tinha de interrogar a pessoa mais próxima. Subindo as escadas, remexia as chaves no bolso, e cada tilintar delas ecoava no silêncio do prédio como um sinal de aviso antes de o cancelo fechar. Enfiei a chave na fechadura, dei 2 voltas e empurrei a porta, adentrando o desconhecido que se escondia no limiar do nosso aconchegante hall de entrada. «Graça!» chamei da porta, esforçando-me para que a voz soasse desolada e cansada, como a de alguém cujo carro avariou. «Podes aceitar de volta. A estrada não me deixou ir hoje.» Ela saiu da cozinha, secando as mãos com um pano de cozinha, e por um momento, apenas uma fração de segundo, vi no seu rosto não alegria, não alívio, mas uma sombra de profunda e aguda decepção. Ela não me esperava. Eu a atrapalhei. Entrei intruso no seu novo mundo secreto, onde, aparentemente, já não havia lugar para mim. O carro avariou mesmo no meio da estrada. Tive de apanhar boleia até a oficina, depois voltar. Menti, desviando cuidadosamente o olhar, porque nunca soube enganar olhando alguém nos olhos. Sobretudo o rosto dela, que eu conhecia, cada ruga. A Graça agitava-se à volta da mesa, passando o açucareiro de um lado para o outro, e em cada movimento brusco dela transparecia uma irritação oculta que ela tentava sem êxito mascarar de cuidado. «Não tem mal, Vitor, não tem mal. O principal é que estás vivo e são. E o telhado pode esperar até a primavera, não vai abaixo», dizia ela, servindo-me chá. Mas a mão traiu-a com um tremor, e algumas gotas de água a ferver caíram na toalha de mesa. Sentámo-nos a jantar num silêncio sufocante, perturbado apenas pelo tilintar das colheres nas bordas dos pratos e pelo tic-tac do relógio antigo no corredor, medindo tempo até a explosão inevitável. O caldo verde que ela tinha cozinhado de manhã parecia-me sem sabor, como se eu mastigasse papel, porque todos os meus pensamentos giravam à volta daquele SUV preto e da pasta grossa com documentos. Eu olhava para a esposa por cima da chávena e via como ela tinha mudado. Habitualmente calma e doméstica, agora parecia uma corda esticada, prestes a arrebentar ao menor toque. Tinha medo de começar esta conversa, mas ficar calado e fingir que nada se passava era ainda mais assustador. Porque o silêncio nestas coisas é o caminho direto para a catástrofe. Graça. Comecei com cuidado, esforçando-me para que a voz soasse suave. Como foi o teu dia? Ninguém apareceu? É que liguei ao almoço e ninguém atendeu. Ela ficou imóvel com um pedaço de pão na mão, e por um segundo, nos seus olhos lampejou um susto, que logo se transformou numa máscara de indiferença. Não, nada. Ela acenou com a mão, olhando pela janela onde se adensava a escuridão noturna. Fiquei em casa o dia todo. Meti uma lavagem, depois vi uma série, aquela dos médicos. Adormeci, acho. Por isso não ouvi o telefone. A mentira pairou no ar como uma nuvem pesada e sufocante, envenenando a atmosfera da nossa pequena cozinha, onde vivemos 30 anos
sem segredos sérios. Senti como dentro de mim subia uma vaga quente de mágoa por ela me considerar um tolo capaz de acreditar neste conto desajeitado. Estranho, disse em voz baixa, olhando-a diretamente para o nariz. A vizinha do andar de baixo, a dona Augusta, disse que te viu a entrar num carro preto grande com os homens. E bem arranjada, aparentemente. Era um blefe, uma jogada arriscada, mas precisava de tirar o chão debaixo dos seus pés para chegar à verdade. O efeito superou todas as minhas expectativas. A Graça empalideceu. Depois corou abruptamente, atirou a colher para a mesa com tal barulho que eu me assustei e saltou da cadeira. "Estás a espiar-me?" gritou ela com uma voz aguda e estranha, em que se ouviam notas histéricas. "Tu controlas-me sempre, Vitor. A vida toda tenho de prestar contas de cada tostão, de cada passo, como uma miúda. Sim, fui tratar de assuntos. Tenho o direito de ter os meus assuntos. Ou devo pedir-te licença para sair de casa?" A reação dela era defesa, o ataque de um animal ferido que percebe que está encurralado, mas continua a rosnar. "Graça, que assuntos são esses com homens desconhecidos?" Também me levantei, apoiando as mãos na mesa. "Percebes como isso parece de fora?" "Não te atrevas a dar-me lições!" Ela interrompeu, e nos seus olhos brilharam lágrimas raivosas. "Tu não entendes nada." "Estou a preparar-te uma surpresa enorme para o aniversário. Quero que pelo menos na velhice vivamos como gente e não andemos a contar tostões de reforma em reforma para irmos ao mar, não para o Algarve num quarto alugado, mas como pessoas de bem. Não te metas nisso, Vítor. Imploro-te, se não estragas tudo com a tua desconfiança." Ela saiu a correr da cozinha, batendo a porta com tal força que caiu o estuque, deixando-me sozinho no meio do jantar a arrefecer e das ruínas da nossa confiança conjugal. Nessa noite, dormimos na mesma cama, mas entre nós parecia estender-se um abismo gelado, pelo qual era impossível lançar uma ponte. De manhã, a Graça foi para a casa de banho, abrindo a água a toda a força para, como eu suspeitava, ligar outra vez para alguém sem testemunhas. Decidi não perder tempo e atacar por outro flanco, ali onde a defesa podia ser mais fraca, ou pelo contrário, onde estava sentado o titereiro. Mal esperando que a esposa se acalmasse um pouco e fosse à mercearia buscar pão, pretexto que ela inventou para se escapar de casa, vesti a jaqueta e dirigi-me para o prédio vizinho onde morava a Valentina. A Vânia abriu a porta sem pressa, fazendo tilintar a corrente por muito tempo, e quando finalmente apareceu na soleira, no seu rosto jogava um sorriso astuto e condescendente que me fez querer cuspir. Tinha um roupão de seda vistoso com dragões, claramente caro, e exalava um perfume adocicado que enchia todo o patamar. "Ai, Vitor, que ventos são esses?" cantou ela, sem me convidar a entrar, mas também sem fechar a porta. "Perdeste a Graça?" "Valentina, o que é que se passa?" Perguntei diretamente, sem preâmbulos, olhando-a nos olhos. "Para onde levaram a minha esposa ontem?" "Que homens são esses?" "A Graça não é a mesma. Estás a baralhar-lhe a cabeça?" A Valentina riu-se, atirando a cabeça para trás, e essa gargalhada soou como um arranhão de metal no vidro. "Oh, Vitor, és tão antiquado, tão da velha guarda", disse ela com pena, como se falasse com uma criança sem juízo. "O mundo mudou, Vitor, e tu ainda vives no século passado. A Graça é uma mulher inteligente. Ela finalmente decidiu sair da zona de conforto. Ela atingiu um novo nível de mentalidade financeira. Em breve vão viver no Algarve a tomar cocktails, e tu aqui a fazer interrogatórios. Não a perturbes, Vitor. Pelo amor de Deus, não a perturbes, senão espantas a sorte e tudo se desfaz."
As suas palavras, essas frases decoradas sobre zona de conforto e novo nível, soavam como um mau anúncio de televisão que passa à meio da noite. Valentina, se lhe tocar um cabelo, se a meterem em dívidas. Comecei, sentindo os punhos apertar-se. Vai-te embora, Vitor, com as tuas ameaças. Ela bufou, perdendo todo o seu brilho. És uma pessoa enfadonha. Nós ajudamos as pessoas a ficar ricas, e vós só sabeis lamentar-vos e desconfiar. Fechou a porta na minha cara, deixando-me no patamar semi-escuro com a cabeça a zunir e a compreensão clara de que me restava muito pouco tempo. Esta víbora já havia inoculado profundamente o seu veneno na consciência da minha esposa, e o antídoto precisava de ser encontrado imediatamente. Voltei a casa, esforçando-me por não fazer barulho, e o coração batia no peito como um pássaro apanhado numa armadilha. A Graça ainda não tinha voltado da mercearia, e isso dava-me uma oportunidade que eu, como homem honesto, nunca teria aproveitado na vida normal. Mas agora estava em jogo a própria sobrevivência da nossa família. No nosso quarto, na gaveta debaixo da cômoda, debaixo de pilhas de roupa de cama, havia uma velha pasta de couro gasta, onde guardávamos todos os documentos importantes: passaportes, certidão de casamento e, o mais importante, a escritura do apartamento. Afastei a pilha de lençóis engomados a cheirar a lavanda, e os meus dedos toparam com a superfície fria da pasta. As mãos tremiam quando abri os fechos, cujo som me pareceu ensurdecedoramente alto no silêncio do apartamento vazio. Abri a tampa, e dentro de mim tudo desabou, como se tivesse dado um passo para uma caixa de elevador vazia. A divisória onde sempre, sublinho, sempre, estava a pasta verde com os documentos do apartamento, estava vazia. Os papéis tinham desaparecido. A minha esposa, a minha Graça, com quem construímos esta casa, tinha levado os documentos, roubando-os efetivamente a nós dois. Revirei febrilmente os papéis restantes, recibos antigos, faturas de garantia da máquina de lavar, cartas de familiares, esperando que fosse um engano, que ela simplesmente os tivesse mudado de sítio. De repente, do bolsinho da pasta caiu um pequeno retângulo de cartão grosso. Era um cartão de visita, preto, com um dourado em relevo, caro e pretensioso, completamente fora do lugar entre as nossas coisas simples. Peguei nele e li: Grupo Financeiro Elite Capital, Investimentos do Futuro. No verso, com a letra apressada de alguém, estava escrito um número de telefone. Eu estava no meio do quarto, apertando na mão este pedaço de cartão que, para mim, naquele momento, pesava mais do que uma composição ferroviária, e percebia que o mecanismo já estava em andamento. Na fechadura da porta, rangeu uma chave. A Graça tinha voltado. Enfiei rapidamente o cartão no bolso das calças, fechei a pasta, cobri-a com a roupa de cama e consegui sentar-me na beira da cama exatamente 1 segundo antes de ela entrar no quarto. — Vitor, estás aqui no escuro? Perguntou ela, e na sua voz eu ouvi pela primeira vez em 2 dias não irritação, mas medo. Murmurei algo ininteligível sobre uns cigarros esquecidos no carro e, sem esperar pela sua reação, literalmente saí do apartamento para a escada. Precisava de ar, precisava de espaço para que o meu grito interior não me despedaçasse ali mesmo no hall de entrada e para não cometer tolices antes de tempo. Saindo para a rua, dobrei a esquina do prédio, para onde as velhas árvores criavam pelo menos alguma aparência de isolamento, e com os dedos a tremer de tensão, tirei aquele cartão de visita preto com dourado em relevo. Elite Capital.
Um nome bonito para uma ratoeira comum, em que o queijo não é apenas de graça, mas envenenado. Enchi os pulmões de ar, tentando acalmar as palpitações loucas, e carreguei no botão de chamada, preparando-me para desempenhar um papel que me repugnava, mas era necessário. Precisava de me tornar outra pessoa. Não o reformado Vitor que conta cada tostão para as contas, mas um homem seguro de si, poderoso, dono da sua vida, cujos bolsos pesam com maços de dinheiro. Elite Capital, diga. Soou no auscultador uma voz jovem e animada, impregnada de entusiasmo profissional. Fiz uma pausa, guardando o silêncio teatral como os grandes chefes, e falei num baixo exigente. Boa tarde. É o João Ferreira. O seu telefone foi me dado pela Valentina. Disse-me que tratam de assuntos sérios para pessoas sérias. Tenho fundos disponíveis e não estou habituado a deixá-los parados sem render. Do outro lado, houve uma hesitação de um segundo. Aparentemente, o gerente avaliava a presa e depois a sua voz soou com dobrada doçura, como se me despejasse mel pelo altifalante. Oh, senhor João Ferreira, muito prazer. A Valentina é a nossa parceira de ouro. Endereçou-se ao sítio certo. Trabalhamos com fluxos offshore únicos, fechados para os cidadãos comuns. A nossa rentabilidade atinge agora 60% ao mês. São números sem precedentes no mercado. 60% ao mês? Ficou-me escuro à frente dos olhos por causa desta mentira descarada e monstruosa. Qualquer pessoa com o juízo no lugar percebe que esses juros não existem num negócio honesto, mas eles acertavam exatamente no alvo, na parte mais escura e cobiçosa da alma humana, desligando a razão. Os números satisfazem-me, respondi secamente, continuando a desempenhar o meu papel. Mas não estou habituado a resolver negócios por telefone. Onde devo ir para ver os documentos e falar concretamente? Não gosto de andar muito tempo com dinheiro. A isca foi engolida num instante. A ganância levou o burlão a esquecer a prudência. Claro, claro, senhor João Ferreira. Teremos muito prazer em recebê-lo no nosso escritório central. Tome nota do endereço. Edifício Empresarial do Parque, escritório 305. Trabalhamos até às 20 horas, mas por um cliente assim estou disposto a ficar mais tarde. Agradeci e desliguei, sentindo como começava a tremer-me o corpo, já não de medo, mas de repulsa, como se acabasse de me banhar numa poça de lama. Parque 305. Agora tinha um ponto no mapa da Toca da Fera, para onde amanhã, pelo que tudo indicava, a minha esposa ia para lhes dar tudo o que tínhamos. A chamada seguinte fiz para a única pessoa que naquele momento conseguia manter a cabeça fria e dar-me uma arma contra esta loucura. A minha filha, Mariana. A Mariana vivia na capital do distrito, trabalhava como advogada em direito civil, e eu sempre me orgulhei da sua inteligência e perspicácia, embora às vezes me parecesse que ela se tornara dura demais para uma mulher. Pai, olá. Aconteceu alguma coisa? Tens uma voz diferente, perguntou ela imediatamente, mal atendendo, e ao som da sua voz familiar, a garganta se me fechou. Aconteceu, Mariana. Exalei, sentando-me no banco frio. A tua mãe meteu-se em sarilhos. Ligou-se a uns investidores. Elite Capital. Os documentos do apartamento desapareceram da pasta. A Vânia, a vizinha, anda à volta dela. Contei-lhe tudo. O SUV preto, a pasta desaparecida, as minhas suspeitas e os 60% de lucro. Do outro lado pairou o silêncio. Mas não era o silêncio da perplexidade, mas o silêncio em que se ouvia o ranger das engrenagens mentais de uma profissional. Elite Capital. A Mariana pronunciou devagar, e na sua voz soou verdadeiro terror. Pai,
Ouve-me com muita atenção. Não são apenas burlões, são traficantes de imóveis disfarçados de pirâmide financeira. Estão a trabalhar ativamente pelas regiões. O esquema deles é clássico e mortífero. Prometem dividendos loucos aos idosos, mas em vez do contrato de investimento, metem à frente um contrato de doação ou uma procuração geral com direito de venda. Como doação? Fiquei sem forças nas pernas e quase escorreguei do banco. A Graça sabe ler, ela vai ver. Eles enrolam, pai, gritou a Mariana ao telefone. Criam agitação artificial, apressam, substituem folhas no último momento. A pessoa pensa que está a assinar um depósito com garantia imobiliária, mas na realidade está a dar o apartamento a um estranho. E a tua Valentina é a chamada recrutadora. Andei a verificar a base deles há pouco por outro processo. Pagam aos agentes 5.000 euros por cada cliente com imóvel. A tia Vânia vendeu a tua mãe. A minha esposa, o meu ser querido, vendida por 30 dinheiros por uma amiga com quem bebiam chá e trocavam receitas de doces há 30 anos. O que faço, filha? Perguntei, sentindo-me um velho desamparado. Ela não me ouve, grita, diz que está a preparar uma surpresa. De forma alguma faças escândalos agora. A Mariana ordenou com firmeza. Se a trancares em casa ou fizeres uma cena, ela foge. Já a trabalharam. Ela vê-te como inimigo que a impede de ser feliz. Tens de a apanhar em flagrante no momento da assinatura. Descobre exatamente quando e onde é a transação. Vou tentar sair e aparecer, mas posso não chegar a tempo. Tens de estar lá, pai. Tens de aparar fisicamente se for preciso. Conversamos mais um minuto a discutir detalhes e eu prometi mantê-la informada. Desligando o telefone, fiquei ainda muito tempo sentado no banco, olhando para as folhas a cair, e pensava em como o nosso mundo é frágil. A vida inteira construímos, poupamos, guardamos, e depois vem alguém sorridente e insolente e leva tudo, aproveitando-se de que simplesmente queremos viver um pouco melhor. Voltando a casa, encontrei no apartamento um silêncio estridente. A Graça estava sentada na sala em frente à televisão, mas o ecrã estava apagado, e ela olhava para um ponto, puxando a beira do roupão. Passei para a cozinha, esforçando-me por não fazer barulho. Servi-me de água e fiquei imóvel, à escuta. Passados 5 minutos, quando fingi ter ido à casa de banho, ouvia falar rapidamente em voz baixa ao telefone. Encoste o ouvido à porta, contendo a respiração, sentindo-me um espião na própria casa. Sim, preparei tudo. A sua voz tremia de excitação e de uma determinação fanática. Passaporte, documentos, tudo na bolsa. Não, ele não sabe de nada. Ele pensa que vou à clínica. Sim, percebo que é uma oportunidade. Claro. Amanhã às 10 horas no notário. Lembro-me, na esquina, como combinado. Às 10 horas amanhã no notário. Afastei-me silenciosamente da porta e voltei para a cozinha. As minhas mãos já não tremiam. O medo foi-se, cedendo lugar à determinação fria e raivosa de um ferroviário que vê obstáculos na linha e sabe que tem de fazer tudo para evitar o desastre, mesmo que seja preciso usar a força. A noite passou numa terrível fingimento. Bebemos chá, trocamos frases sem sentido sobre o tempo e os preços da comida, e cada um de nós desempenhava cuidadosamente o seu papel. A Graça fingia calma, embora eu visse como pulsava a veia no pescoço dela, e eu fingia ignorância, embora por dentro me ardesse o desejo de a agarrar pelos ombros e sacudi-la até que a névoa lhe caísse dos olhos. Mas lembrava-me das palavras da Mariana. Agora não se pode. Agora ela não vai ouvir.
A manhã do dia que deveria ser o último dia da nossa vida normal começou com um silêncio enganosamente suave, como aquele que antecede uma grande tempestade, quando os pássaros já se calaram e o trovão ainda não soou. Acordei antes do despertador, embora, a dizer a verdade, não tivesse dormido nada. Apenas tombava para um torpor pesado e pegajoso, do qual me arrancava cada rumor de carro a passar. A Graça levantou-se às 7 horas, e eu, deitado de olhos meio abertos, observava como ela se preparava para a sua clínica, vestindo-se com tanto cuidado como se tivesse uma audiência com o ministro da Saúde, e não uma análise de sangue. Vestiu o seu melhor vestido, azul escuro com gola branca, que eu lhe ofereci no Natal passado, e durante muito tempo, muitíssimo tempo, arranjou o cabelo em frente ao espelho do hall, tentando que nenhum fio escapasse do penteado. Ver aquilo era fisicamente doloroso, porque eu via como ela se esforçava por parecer digna perante pessoas que iam despojá-la de tudo e atirá-la para a rua. "Vitor, vão já!" chamou ela para mim da porta, e a sua voz soava viva, com aquela alegria especial e nervosa que sempre traía a sua agitação. "Há muita fila, posso demorar. Aquece tu o pequeno almoço, está bem?" "Boa sorte, Graça", respondi, descolando com dificuldade os lábios ressecados. E foi, provavelmente, o desejo mais difícil da minha vida, porque a sorte, no sentido dela, significava a ruína para nós dois. Assim que a porta bateu atrás dela, saltei da cama como se tivesse levado uma descarga elétrica e comecei a vestir-me com a rapidez de um soldado chamado às armas. As mãos enredavam-se nas mangas da camisa. Os botões não queriam fechar-se, mas eu obrigava-me a manter o sangue frio, lembrando a mim mesmo que o pânico era agora o meu maior inimigo. Não perdi tempo a fazer café nem a barbear-me. Simplesmente joguei água gelada na cara para lavar os restos do pesadelo noturno. Agarrei as chaves do carro e precipitei-me para a escada, tentando pisar sem fazer barulho, como uma sombra. Na rua, recebeu-me um vento úmido e cortante, que me atirou à cara um punhado de garoa fina. Mas eu nem levantei a gola, porque toda a minha atenção estava presa na figura da esposa que se afastava em direção ao cruzamento. Saltei para o meu carro, que por previdência deixara no pátio vizinho, e sem acender os faróis, saí lentamente para a via, mantendo uma distância prudente para que ela não notasse a silhueta familiar do nosso velho Ford. Na esquina, junto à farmácia, já esperava a Valentina, que parecia uma autêntica ave de rapina no seu casaco vistoso e boina insolentemente inclinada para o lado. Vi pelo para-brisas como ela abraçou a Graça, sussurrando-lhe rapidamente ao ouvido enquanto lhe afagava o ombro. E por esse gesto hipócrita, rangeu-me os dentes com tanta força que me doeu o queixo. Não estavam ali há mais de um minuto quando, ao passeio, salpicando lama das poças, se aproximou aquele mesmo SUV preto, enorme e incongruente nas nossas ruelas estreitas, como um tanque entrado numa caixa de areia. As mulheres sentaram-se no banco de trás e o carro, rugindo o motor, arrancou, fundindo-se no fluxo matinal de trânsito. Arranquei atrás deles, mantendo 2 viaturas de distância, e sentia-me o herói de um mau policial. Só que os valores nesta perseguição não eram de cinema, mas os mais reais. A nossa vida, a nossa velhice, a nossa paz. Atravessamos a cidade inteira, e as ruas conhecidas por onde andei 40 anos pareciam-me agora cenários de um espetáculo alheio, cinzentos, desoladores e hostis. Carreguei no acelerador, perseguindo o SUV preto que já dobrava para o novo centro empresarial do parque. O edifício do Business Center erguia-se sobre os velhos prédios de 5 andares como um bloco de vidro,
cintilando ao sol com um brilho frio e sem vida das janelas de escritório, por detrás das quais, como eu sabia, centenas de empregados andavam a despachar papéis. O jipe mergulhou para o parque subterrâneo, mas eu não arrisquei entrar lá, receando a segurança, e larguei o carro diretamente no relvado, sem me importar com a possível multa, porque as regras de trânsito eram naquele momento o que menos me preocupava. Subi a correr os degraus de granito da entrada, empurrei a porta giratória e encontrei-me num hall espaçoso que cheirava a café caro e ar-condicionado, em que não havia uma gota de vida. O segurança, entediado atrás da recepção, deslizou sobre mim um olhar preguiçoso, avaliando a minha jaqueta gasta e os meus sapatos de trabalho, mas não me parou. Provavelmente achou que era mais um estafeta ou canalizador. Localizei com os olhos a placa com as indicações e vi o que procurava. Notário, terceiro andar, escritório 305. Os números que ontem o burlão me ditara ao telefone coincidiam com a realidade, e isso significava que a armadilha se fechava exatamente ali. O elevador estava ocupado, e subi as escadas a correr, saltando 2 degraus, sentindo o coração a bater-me algures na garganta, contando os segundos até a catástrofe. O terceiro andar recebeu-me com um corredor comprido e vazio, forrado com alcatifa macia, que abafava os passos, criando a sensação de que se caminhava sobre areia movediça. Fui andando ao longo de uma fila de portas idênticas, lendo os números. Atrás de cada uma delas, resolviam-se destinos de alguém. Assinavam-se contratos, dividiam-se dinheiros, mas a mim interessava apenas uma. Junto à porta com o número 305, parei para recuperar o fôlego e agucei o ouvido, encostando a orelha ao folheado frio da porta. Lá de dentro, vinha um murmúrio abafado de vozes. Um barítono masculino seguro, o tagarelice da Valentina e a voz baixa e insegura da minha esposa que perguntava algo. Dom Graça, mas por que está com dúvidas? É um procedimento padrão. Estamos apenas a formalizar as suas intenções. Chegou até mim a voz masculina em que se ouvia uma impaciência leve, quase imperceptível. O tempo é dinheiro, como se diz, e o mercado não espera. Percebi que não podia hesitar mais um segundo, porque formalizar as intenções, na língua destes abutres, significava assinatura na procuração. Não bati a porta, não toquei a campainha. Simplesmente me atirei contra o puxador com todo o meu peso e empurrei a porta bruscamente para dentro, irrompendo no gabinete sem convite. Como uma locomotiva descarrilada, o quadro que se abriu diante dos meus olhos ficou gravado para sempre na minha memória, como um fotograma de um filme de terror. Um gabinete espaçoso, inundado de luz intensa, uma mesa enorme de madeira escura, atrás da qual estava sentado o notário com uma expressão pétrea e completamente indiferente, como se não fosse uma pessoa, mas uma peça de mobiliário. Do lado oposto, em cadeiras de couro macio, estavam sentados 2 homens em fatos caros, os mesmos do jipe, e a Valentina, que se inclinara para a frente com um sorriso predatório no rosto. E na ponta, encolhida, estava a minha Graça, segurando na mão a tremer uma caneta, cuja ponta já tocava a folha de papel branca posta à sua frente. Todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo para mim, e por um momento, no gabinete pairou um silêncio tão denso que eu ouvi uma mosca bater no vidro da janela. "Vitor!" a Graça exclamou, e a caneta caiu-lhe dos dedos, rolando pela mesa com um baque seco. O que estás tu a fazer aqui?" As faces dos investidores perderam instantaneamente a sua afabilidade polida, transformando-se em máscaras duras e raivosas de pessoas a quem impediram de fechar um negócio lucrativo. "Quem é o senhor?" rouquejou um deles, levantando-se da cadeira. "Está a decorrer aqui uma reunião confidencial. Saia." Não lhe prestei qualquer atenção.
Atravessei todo o gabinete, sentindo os seus olhares cheios de ódio, e fui colocar-me diretamente em frente à esposa, cobrindo com a minha larga palma os documentos postos à sua frente. O papel estava quente pela mão dela, e esse calor pareceu-me o último aviso de como perto do limite tínhamos chegado. Sou o marido dela, disse eu baixinho, mas com tanta firmeza que o notário, que até então fingia estudar o teto, ajeitou nervosamente os óculos. E não vai haver qualquer transação. Vitor! A Graça gritou, e nos seus olhos vi não gratidão, mas susto e raiva. O que estás a fazer? Estás a destruir o nosso futuro! Era uma surpresa. Queria que fosse melhor. Vai-te embora. Não me envergonhes perante estas pessoas. Ela tentou puxar o papel de debaixo da minha mão, mas eu premi a folha contra a mesa com toda a força, como se pregasse uma travessa ao balastro. Sabia que com palavras não a convenceria agora, que ela estava envenenada com as mentiras deles e que eu precisava de algo mais forte do que os meus argumentos. Com a mão livre, tirei do bolso o telefone, no qual já tinha o número da Mariana marcado, e carreguei no botão de chamada, ligando imediatamente o altifalante em plena potência. Mariana, fala, disse eu para o aparelho, olhando diretamente nos olhos do burlão principal, que já começava a sussurrar algo ao seu cúmplice. A tua mãe está a ouvir-te. Explica-lhe o que ela estava prestes a assinar. A voz da minha filha, amplificada pelo altifalante, cortou o silêncio denso e eletrizado do gabinete, como o bisturi de um cirurgião que abre um abscesso. O telefone estava pousado na superfície polida da mesa como um retângulo preto, e parecia-me que naquele momento pesava mais do que todo o ouro do mundo, porque dele fluía a verdade pura e límpida que tanto se temia ouvir naquelas paredes. Mãe, ouve-me com muita atenção. A voz da Mariana soava dura, com a precisão de um magistrado, e não tinha nela uma gota da suavidade a que estávamos habituados em casa. Tira a mão do papel e lê o cabeçalho do documento. Não o que te dizem, mas o que está escrito lá. Lê em voz alta, mãe. A Graça, como que hipnotizada, baixou os olhos para a folha que eu ainda prendia com a palma contra a mesa, e os seus lábios começaram a mover-se silenciosamente, compondo as letras em palavras, cujo significado ela se recusava a aceitar. Está escrito Procuração Geral. Ela sussurrou, desconcertada, erguendo para mim os olhos cheios de incompreensão infantil. Vitor, mas eles disseram que era apenas uma formalidade para poder ingerir os meus investimentos na bolsa sem a minha presença, porque eu não percebo disso. É mentira, mãe, a Mariana interrompeu, e eu vi a maçã de Adão de um dos investidores dar uma sacudidela. Uma procuração geral com direito à alienação de bens significa que lhes dás plenos poderes para vender, oferecer ou hipotecar o teu apartamento a quem quiserem sem o teu conhecimento. Assim que assines, fiques sem casa. Não é um investimento, é uma transferência voluntária de imóvel para burlões. No gabinete começou um movimento que lembrava o agitar de ratos apanhados pela luz de uma lanterna. Escute, senhor, desligue o telefone. Rouquejou o mais velho, levantando-se da cadeira e ficando vermelho como um tomate. A sua filha é incompetente. Não conhece as condições do nosso contrato. Trabalhamos segundo normas internacionais. Esta é uma prática padrão de gestão de patrimônio. Está a comprometer a transação. Vamos apresentar-lhe uma indemnização pelo tempo perdido dos nossos juristas. Ele tentava pressionar pelo ímpeto, esmagar com a voz e com a terminologia, contando que eu, um simples trabalhador, me assustasse com as palavras inteligentes e recuasse perante o seu vigor. Lentamente, muito lentamente, virei o olhar para o notário, que estava sentado com a cabeça encolhida nos ombros e remexia aplicadamente uns clipes,
fingindo que o que se passava não lhe dizia absolutamente nada. Senhor notário, disse eu baixinho, mas de tal forma que ele estremeceu. A minha filha é advogada do Colégio de Advogados Distrital. Esta conversa está a ser gravada. Está disposto a confirmar na gravação que explicou à minha esposa as consequências da assinatura de uma procuração geral a favor de terceiros? Ou quer que amanhã apareça uma inspeção da Câmara dos Notários a fazer perguntas sobre cumplicidade em burla? O notário empalideceu de tal forma que ficou a confundir-se com a parede branca atrás das suas costas. Percebia perfeitamente o que o caso cheirava, e arriscar a licença por um episódio evidentemente não era a sua intenção. Eu adverti a parte dos riscos, murmurou ele, covardemente desviando o olhar. A transação ainda não foi concluída. Se há dúvidas, não posso autenticar a assinatura. Era uma capitulação. Os burlões perceberam que a cobertura havia ruído, e o seu notário os abandonou ao primeiro sinal de perigo. Mas a Mariana, do outro lado do telefone, ainda não tinha terminado. Tinha guardado o último e mais terrível trunfo, que devia liquidar não os investidores, para esses eu não ligava nenhuma, mas a fé cega da minha esposa na amizade. E agora sobre a tia Valentina. A voz da filha tornou-se mais baixa, mas por isso ainda mais assustadora. Mãe, estás por perto? Olha para tua amiga. A Graça virou lentamente a cabeça para a Valentina, que estava sentada nem viva nem morta, nervosamente puxando a alça da mala e tentando esboçar no rosto um esgar de indignação. Acabei de verificar a base de dados da agência deles, que os colegas do departamento nos passaram. A Mariana continuou. Valentina da Conceição Santos consta como agente recrutadora de segundo nível. Por trazer um cliente com imóvel, está-lhe reservada uma comissão de 5.000 euros. Mãe, ela vendeu o teu apartamento e a nossa família por 5.000 euros. Estas palavras caíram no silêncio do quarto como pesadas pedras, e eu senti fisicamente como o ar se tornou denso de vergonha e traição. A Graça olhava para sua melhor amiga, com quem durante 30 anos partilhara segredos, com quem criara os filhos, com quem chorara e rira, e nos seus olhos ruía um mundo inteiro. Valentina, ela perguntou apenas com os lábios. E neste sussurro havia tanta dor que se me apertou o coração. Diz que é mentira. Diz-lhes. A Valentina de repente deixou de sorrir. A sua face mudou num instante, como se dela tivesse escorregado a máscara bondosa, descobrindo a sua verdadeira natureza de rato. Percebeu que o dinheiro não ia aparecer, que o espetáculo tinha acabado e que já não havia necessidade de fingir. Vai te lixar, Graça. Ela cuspiu com raiva, levantando-se e compondo o casaco. Parva que tu és, tens a culpa. Querias vida boa, querias o Algarve. Tudo tem um preço. Eu dava-te uma oportunidade de sair do teu buraco, mas tu, bah, o teu homão, o teu soldado, estragou tudo. Fiquem na vossa espelunca a contar tostões até morrer. Vamos, disse o burlão mais velho ao seu cúmplice, agarrando rapidamente da mesa os papéis espalhados. Aqui não há nada a fazer, só vamos atrair a polícia. Saíram sem se despedir, quase atropelando a Valentina, que apressou o passo atrás deles, saracoteando nos saltos, sem sequer olhar para a amiga que acabara de tentar mandar a miséria. A porta fechou-se atrás deles e ficamos a sós os três. Eu, a Graça destruída e o notário assustado. Desliguei o telefone, interrompendo a ligação com a filha, e cuidadosamente tirei da mesa os documentos por assinar, rasgando-os em pequenos pedaços, mesmo por cima do cesto do lixo do notário. Vamos para casa, Graça.
disse eu, estendendo-lhe a mão. Mas ela não se mexeu. Ficou sentada, olhando para um ponto na parede, e pelo seu rosto, a lavar a espessa camada de maquilhagem festiva, corriam riachos pretos de lágrimas. Não chorava em soluços, simplesmente escorria em silêncio de desgosto, percebendo em que abismo quase tinha entrado e a quem arrastava consigo. Vitor, ela sussurrou, sem me olhar. Como é que foi possível? A Valentina é a madrinha da Mariana. Nós... Não há mais nenhuma Valentina, disse eu seco, pegando-lhe no cotovelo e fazendo-a levantar. E dinheiros nenhuns há, nem algarve nenhum. Há só eu e tu e o nosso apartamento. E graças a Deus que só isso. Saímos do escritório sufocante para o corredor, e eu sentia como ela se apoiava em mim com todo o peso, como se as pernas se recusassem a sustê-la. Ela caminhava como uma velha muito idosa, com passadas arrastadas, e todo o seu traje festivo, os caracóis elaborados, o vestido elegante, parecia agora um fantoche de carnaval que alguém se esqueceu de tirar depois da tragédia. Na rua chovia novamente, lavando a sujidade dos passeios, mas não podia lavar a sujidade que se colara à nossa alma naqueles 30 minutos. Instalei a Graça no carro, apertei o cinto de segurança como a uma criança pequena e sentei-me ao volante. Olhava para a estrada, para o asfalto molhado, e pensava que salváramos o imóvel. Repelíramos o ataque, mas o mais difícil ainda estava por vir. Não só tinha de levar a esposa à casa, tinha de a recompor pedaço a pedaço, devolver-lhe a autoestima e, o mais difícil, aprender a confiar nela outra vez, depois de ela ter estado disposta a vender a nossa casa pelas costas. Quando chegamos à entrada do nosso prédio, a chuva intensificou-se, transformando-se em verdadeira aguaceira. O pátio estava deserto, só o vento sacudia os galhos nus das árvores. Apaguei o motor e virei-me para a esposa. Graça, disse eu baixinho, estamos em casa. Ela ergueu para mim os olhos cheios de horror e remorso, e, de repente, cobriu o rosto com as mãos e rompeu num pranto em voz alta. Amargamente, sem consolo, como uma pessoa que milagrosamente sobreviveu a uma catástrofe, mas perdeu nela algo muito importante. Perdoa-me, Vitor. Meu Deus, perdoa-me, velha parva. Ela soluçava, agitando-se no assento. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não me meti a consolá-la. Simplesmente fiquei sentado e escutei este pranto, percebendo que não era a minha esposa que chorava, mas as suas ilusões desfeitas. Subir ao terceiro andar foi para nós uma prova mais pesada do que trocar rodas de comboio com o frio. A Graça pendurava-se no meu braço, tropeçando em cada degrau, e eu carregava-a em cima de mim, sentindo como o seu corpo tremia em pequenos espasmos debaixo do casaco encharcado pela chuva. Entramos no apartamento e sentei a esposa no banco do hall. Tirei-lhe as botas molhadas, depois tirei-lhe o casaco que ela tanto guardava e pendurei-o no gancho. Ela não resistiu, deixando que a tratassem como uma grande doente, e olhava para qualquer lado através da parede, para aquele vazio onde ainda há pouco brilhavam os seus sonhos de vida rica. Vai lavar a cara, Graça, disse eu baixinho, esforçando-me por não elevar a voz para não afugentar aquele silêncio frágil. Vou pôr chá de melissa a fazer. Precisas de te acalmar. Enquanto ela seguia cambaleante para a casa de banho, passei para a cozinha e, mecanicamente, por velha rotina, acendi o fogão. As mãos faziam o trabalho habitual. Vertiam água, tiravam um chá, cortavam um limão. Mas os meus pensamentos estavam longe. Ainda giravam naquele maldito escritório. Não estava zangado com ela, não. A raiva apagou-se, deixando apenas as cinzas amargas do cansaço e da perplexidade. Como, digam-me, por amor de Deus,
Como é que se pode ter vivido uma vida, criado filhos, sobrevivido a crises e recessões, e ficar assim desarmado perante a simples maldade humana? A água sussurrou nas canos. A Graça lavava a cara, e esse som pareceu-me o mais pacífico e familiar do mundo. Nesse momento, o meu olhar caiu na bolsa da esposa, que eu inadvertidamente trouxera do carro e deixara no banco da cozinha. Do bolso lateral, sobressaía o canto de um caderno comum de escolas quadradinhos, completamente deslocado em relação à imagem de mulher de negócios que ela tentara endossar. A curiosidade, misturada com um mau pressentimento, empurrou-me. Tirei o caderno, abri-o ao acaso, e o que vi fez-me esquecer a chaleira a ferver. Era um apontamento pormenorizado e aplicado de uma palestra, escrito com a caligrafia da minha esposa. Os títulos, sublinhados a vermelho, gritavam das páginas. Psicologia da pobreza. Por que temos medo do sucesso? Como neutralizar o ambiente tóxico? Trabalho com as objeções dos próximos. Lia e sentia os cabelos arrepiarem-se na nuca. Se o marido é contra, significa que subconscientemente quer que continues dependente. A crítica dele é medo de perder o controle. Não discutas, concorda, mas faz à tua maneira. Usa a técnica do ruído branco. Fala muito, mas sobre nada, para adormecer a vigilância. O fim justifica os meios. Era uma instrução sobre como mentir-me, como contornar as minhas perguntas, como ver em mim um inimigo. A Valentina e esses coaches não só a enganaram com dinheiro, eles metodicamente, passo a passo, arrombavam o seu cérebro, plantando-lhe pensamentos alheios e fazendo-a ver o marido como um lastre tóxico que lhe impedia o voo. O apito da chaleira cortou o silêncio com um som agudo e penetrante, fazendo-me estremecer e fechar o caderno. A Graça estava à porta da cozinha. Sem a maquilhagem, tinha envelhecido 10 anos de repente. O rosto estava cavado, debaixo dos olhos tinham-se formado olheiras escuras, e os ombros descaíam sob o peso de uma laje invisível. Viu o caderno nas minhas mãos, e o seu rosto corou de vergonha, uma cor densa e escura. Eles diziam... Ela sussurrou, sentando-se na ponta de um banco e escondendo as mãos entre os joelhos. Diziam que tu não ias entender. Diziam que tens a mentalidade de um operário, que tens medo do dinheiro grande. A Vânia disse, prova-lhe. Traz o primeiro 1 milhão a casa, põe em cima da mesa, e aí ele vai respeitar-te. Apaguei o fogão. Deitei água a ferver nas chávenas, sentindo o vapor a queimar minha cara. E eu não te respeitava então, Graça? Perguntei, pondo uma chávena à sua frente. 40 anos juntos, e todo este tempo eu estava a tratar-te de parva, visto que precisava de milhões para te respeitar? Ela soluçou, agarrando a chávena com as 2 mãos, como se tentasse aquecer-se. Tu és seguro, Vitor, mas és aborrecido. Tudo em nós é por horário. Tudo de ordenado em ordenado. E eu queria que fosse como no cinema, que tu te orgulhasses de mim, que eu não fosse apenas quem lava as panelas, mas que também seja capaz de algo. A Vânia contava coisas tão bonitas. Ela dizia que eu era especial, que tinha talento para os investimentos. Ninguém nunca me disse isso. Aí estava, a chave de tudo. Não era questão de dinheiro, nem das canárias malditas. Ela simplesmente sentia falta da sensação do seu próprio valor. E os burlões, excelentes psicólogos, carregaram exatamente nesse botão. Não lhe venderam offshore. Venderam-lhe a ilusão da sua própria excepcionalidade. E eu, velho parvo, andava a pensar no telhado e na horta e não reparei como a mulher ao meu lado sufocava na banalidade. Graça. Sentei-me em frente dela, peguei nas suas palmas quentes com as minhas, ásperas e calejadas. Para mim, és especial sem nenhum 1 milhão.
Mas o que está escrito nesse caderno não é negócio, é guerra. Uma guerra contra a nossa família, e nós quase a perdemos. O que vai ser de nós agora, Vitor? Ela perguntou com medo. Eles conhecem a nossa morada. Tem uma cópia do meu passaporte. A Vânia disse que se eu estragasse o negócio, teria problemas. Tu não vais ter problemas, disse eu firmemente, sentindo acordar dentro de mim aquela determinação com que me lancei à intercepção do carro. Os problemas vão ser deles. Tirei o telefone e marquei outra vez a Mariana. Filha, estamos em casa. Está tudo bem. Os documentos estão comigo. Diz-me o que fazer a seguir. Deixar tudo como está, não posso. Essa serpente da Valentina vai continuar a ir a outros. A nossa vizinha, a Dona Augusta, a outros idosos. A Mariana respondeu imediatamente, como se estivesse à espera da chamada. Pai, é preciso apresentar queixa agora mesmo, antes de apagarem os rastros, antes de mudarem de escritório. Já liguei a um inspetor conhecido no departamento. Está à vossa espera. Mas é preciso que a mãe preste declarações por iniciativa própria, voluntariamente. Ela terá de contar tudo, como foi recrutada, o que lhe prometeram. Sobre o caderno também. Vai ser desagradável, pai. Ela vai ter vergonha. Mas sem as declarações dela, não os apanhamos. Vai ser a palavra deles contra a palavra de vocês. Olhei para a esposa. Ela estava sentada com a cabeça baixa e as lágrimas caíam silenciosamente no chá a arrefecer. Graça, disse eu, temos de ir à polícia. Ela levantou-se de repente e nos seus olhos lampejou um terror animal. Não, Vitor, não consigo. Que vergonha enorme! A cidade inteira vai saber. A Vânia vai dizer a toda a gente que sou uma velha parva, que me enrolaram. Não, vamos esquecer. Os documentos estão a salvo. Para que ir mexer nisso? Não podemos ficar calados, Graça. Falei com dureza, porque agora a piedade seria um crime. Se nos calarmos, amanhã eles enganam outra pessoa, alguém que não tenha um marido assim para tirá-la do laço. E essa pessoa fica na rua, e isso fica na nossa consciência. Queres viver com isso? Ela ficou calada um minuto agonizante, a lutar com a sua vergonha, com o seu medo de parecer ridícula e parva. Via como lhe custava tomar aquela decisão, como dentro dela se partia o orgulho, cedendo lugar à consciência. E a Vânia? Ela perguntou baixinho. Ela também vai presa? Se for culpada, vai, respondi diretamente. Ela não te poupou. Ela vendeu-te por 5.000 euros, lembras-te? A Graça fechou os olhos, respirou fundo, e quando me olhou novamente, no seu olhar apareceu algo novo, uma espécie de firmeza serena e pesarosa. Está bem, disse ela, levantando-se. Vamos, que seja vergonhoso. Eu mereci. O caminho até a esquadra foi curto, mas para nós foi uma estrada do comprimento de uma vida. Não íamos apenas apresentar uma queixa de burla, íamos pôr um ponto final na história de uma traição e começar um novo capítulo, onde não haverá lugar para mentira, mas haverá muita dor que teremos de superar juntos. Na esquadra cheirava a tabaco e papel de repartição. Um jovem agente de serviço acenou-nos com indiferença para um banco, mas eu disse o nome do inspetor de quem a Mariana falara e levaram-nos a um gabinete. Quando a Graça começou a contar, engasgando-se e corando, sobre os fluxos offshore e sobre como acreditou num conto de fadas, eu queria tapar os ouvidos, mas fiquei sentado ao lado dela, segurei a sua mão debaixo da mesa e apertei-lhe os dedos sempre que a sua voz começava a tremer. Saímos de lá apenas 3 horas depois. Na rua já era noite fechada. A cidade dormia, embrulhada na escuridão úmida. E apenas os candeeiros se refletiam nas poças com manchas amarelas. «Vitor», disse a Graça quando chegamos ao carro. «Obrigada». «Por quê?» resmunguei, abrindo-lhe a porta. «Por não me teres deixado. Depois de tudo isso, eu ter-me-ia abandonado.
Anda lá, resmunguei, sentindo um nó na garganta. Boa investidora. Está na hora de ir para casa. O telhado não é preciso consertar. Pelo menos dormimos. Não me meti em conversas com ela. Percebia que agora na sua alma se processava um trabalho doloroso. Estavam a cair velhos suportes falsos e os novos ainda não estavam construídos. Simplesmente estava por perto. Consertei a torneira a pingar na cozinha, a qual não chegavam os braços há meio ano. Preguei o rodapé descascado no corredor. Estas tarefas simples de homem ajudavam-me a recuperar a sensação de controlo sobre a realidade, que tanto se abalara nas últimas 48 horas. Pregava pregos, e a cada martelada, como que cravava de volta na nossa vida a segurança. Estamos aqui, somos os donos, não nos venceram. Perto do almoço, quando estávamos sentados na cozinha a beber em silêncio já o 10º chá, o silêncio do pátio foi rasgado pelo uivo de uma sirene de polícia. O som era agudo e imperativo, diferente do da ambulância, e fez-nos a ambos estremecer. A Graça ficou imóvel. A colher paralisou na sua mão. É por ela? Ela perguntou apenas com os lábios, e nos seus olhos faiscou o medo misturado com uma esperança infantil de que fosse um engano. Não sei, respondi levantando-me. Vamos ver. Aproximamo-nos da janela. A Graça escondeu-se atrás das minhas costas, com medo de ser vista, mas espreitava por cima do meu ombro. No pátio, mesmo à entrada do prédio da Valentina, estava aquela mesma carrinha de polícia com que havíamos saído da esquadra na véspera. 2 agentes fardados entraram confiantes no prédio, e o motorista ficou a fumar junto ao carro, olhando preguiçosamente para as janelas. Passaram cerca de 10 minutos, que para nós pareceram uma eternidade. A porta do prédio abriu-se de par em par, e levaram a Valentina para a rua. Ela estava lamentável. Onde estava o seu brilho, o seu sorriso arrogante, o seu casaco caro? Ela caminhava, curvada numa espécie de fato de desporto doméstico. As mãos estavam travadas atrás das costas. Não via algemas, mas a presa do agente era de ferro. Ela gritava qualquer coisa, sacudia a cabeça, tentando libertar-se. O rosto estava contorcido de raiva e medo. Isto é um erro! Não tem direito! Vou apresentar queixa! Chegava até nós a sua voz aguda através dos vidros duplos. Graça, Graça, foste tu que me fizeste isto? Nunca te vou perdoar. A Graça deu um solavanco como se a tivessem chicoteado e agarrou-se à minha camisa pelas costas. Eu sentia como ela tremia. Vês, Graça? Disse eu baixinho, sem tirar os olhos da cena lá embaixo. É essa a tua vida de sucesso. É esse o teu algarve. A Valentina foi empurrada para o compartimento traseiro da carrinha. A porta fechou-se com um estrépito metálico, cortando as suas maldições. O carro arrancou, piscando a despedida ao sinalizador azul, e foi-se embora, deixando apenas uma nuvem de fumo azulado. Os vizinhos, a dona Augusta e mais umas reformadas que haviam saído para a rua a ver o espetáculo, conversavam animadamente, apontando com os dedos para o carro que se afastava. A Graça afastou-se da janela e sentou-se numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Ela odeia-me, disse ela com voz apagada. Vitor, ela é a madrinha da Mariana. Nós com ela... Dinheiro, Graça. É uma força terrível. Suspirei, sentando-me ao lado dela e abraçando-a pelos ombros. Quando estão em jogo milhares de euros, a consciência de pessoas como a Vânia desliga-se. Para ela não eras uma amiga, eras uma ficha, uma linha num relatório. É doloroso reconhecer, eu sei. Mas é melhor a amarga verdade agora do que viver numa paragem de autocarro depois. Nesse momento tocou o meu telefone. Era a Mariana. Pai, o inspetor ligou. A voz da filha soava cansada,
mas satisfeita. Apanharam-nos. O escritório e a tua Valentina e os 2 viajantes. Já estavam a preparar-se para embalar e ir para outra região. Tinham as passagens para a noite compradas. Chegamos mesmo a tempo. No escritório encontraram um ficheiro completo de reformados, moradas, cópias de passaportes, perfis psicológicos. A mãe constava com a etiqueta facilmente influenciável. Liguei o altifalante para a Graça poder ouvir. Estás a ouvir, mãe? Disse eu. Facilmente influenciável. Foi assim que a tua amiga te classificou. A Graça ergueu a cabeça. As lágrimas secaram, e no rosto apareceu uma expressão de determinação raivosa. Obrigada, Mariana, disse ela com firmeza. Diz ao inspetor que os metam presos e que não os larguem. Vou ao julgamento, olho-a nos olhos. Que me diga na cara aquelas histórias dos investimentos. À noite, quando escureceu, comecei a arrumar aquela mesma velha mala de viagem com que estava no corredor no início desta história. Tu para onde vais, Vitor? Perguntou a Graça, entrando no quarto. Na voz dela faiscou novamente o receio. Vai-se embora? Sorri, fechando o fecho. Disse-te há 2 dias, Graça. Vou para a casa de campo, consertar o telhado. Eu menti então para me cobrir, mas o telhado está mesmo a pingar. O inverno está aí. Se agora não se mudar o impermeabilizante, na primavera a casa apodrece. E esta é a nossa casa, Graça, a de verdade. Não um castelo no ar, mas a nossa, onde passamos cada verão. Ela ficou calada, puxando o canto do avental, e depois foi ao armário e começou a tirar as suas roupas quentes. Vou contigo, disse ela. Sozinho é mais pesado. Auxilio, seguro, levo pregos. E não quero ficar aqui sozinha. As paredes estão a apertar. Quero ar, quero chão, quero terra. Olhei para ela e, pela primeira vez nestes dias, sorri de verdade. Vamos, Graça, vamos. Há muito trabalho lá. Íamos para a casa de campo pelo velho caminho esburacado de terra, e o Ford saltava habitualmente nos buracos. Em volta estava o bosque de outono, nu, transparente e honesto. Não havia mais segredos, nem intrigas, nem sorrisos falsos. Havia apenas a estrada, a luz dos faróis a arrancar da escuridão os troncos molhados das árvores. E nós, os 2. Não ficamos mais ricos nem um cêntimo, pelo contrário. Gastamos um monte de nervos, queimamos gasolina, e à nossa frente esperavam longos processos, declarações e encontros desagradáveis. Mas eu tinha a estranha sensação de que adquiríramos algo muito mais valioso do que todos os tesouros do mundo. Recuperamos o direito de nos olharmos nos olhos sem desviar o olhar. Na casa de campo estava frio e úmido. Aquecemos a lareira e em breve, pela casinha pequena, fluiu o calor vivo da lenha a arder. Saí para o alpendre para fumar por hábito, embora não tivesse cigarros. O céu noturno por cima da cabeça era preto, sem fundo, semeado de estrelas tão brilhantes que na cidade nunca se vêem assim. A Graça saiu a seguir, envolvida na minha velha blusão. Ficou ao lado, encostou o ombro ao meu ombro e também ergueu o olhar para o alto. É bonito, disse ela baixinho. E de graça. É, concordei, abraçando-a. As coisas mais preciosas da vida são de graça, Graça. Pena que só o compreendemos quando quase pagamos por isso tudo que temos. Estávamos ali na escuridão. 2 idosos que sobreviveram a um combate com a ganância e a parvoíce, e escutavam o sussurro da floresta. Amanhã subirei ao telhado. Arrancarei o impermeabilizante velho. Vou sujar-me de alcatrão, praguejar por causa dos dedos pisados. A Graça ficará embaixo a cozer sopa no fogão e a mandar que não caia. Será uma vida comum,
difícil, sem encantos, mas será a nossa vida. E ninguém, ouçam bem, ninguém há de nos ditar mais como vivê-la. Amigos, a minha história chegou ao fim. Nós e a graça salvamos a nossa casa. Mas quantas graças estão agora mesmo sentadas em escritórios com acabamentos europeus a assinar a sua sentença de morte, acreditando no conto do dinheiro fácil. Os burlões tornam-se mais astutos. Estudam em cursos de psicologia. Sabem em que pontos carregar. No medo da pobreza, no desejo de ser importante, no amor pelos filhos. Contei-vos tudo como é, sem retoques. Não tive medo de lavar a roupa suja em público, porque o silêncio nestas coisas é cumplicidade. Quero terminar este relato com um pensamento que talvez a alguns pareça discutível. Muitos acham que os idosos são enganados porque são estúpidos ou estão a perder a cabeça. Eu afirmo o contrário. Enganam-nos porque crescemos num tempo em que a palavra de uma pessoa valia algo, em que não se fechava a porta 3 voltas e ao vizinho se davam as chaves de confiança. A nossa credulidade não é parvoíce, é um caco daquele mundo que perdemos. Mas este mundo novo é cruel, e nele a nossa bondade torna-se a nossa vulnerabilidade. Digam-me, concordam que a credulidade não é um defeito, mas uma virtude que se tornou perigosa? Ou acham que no nosso tempo acreditar nas pessoas é uma ingenuidade imperdoável? Escrevam a vossa opinião nos comentários. Vamos discutir.